A leitura fundamentalista ela é terrível, porque ela se presta a várias injustiças. Como que você reconhece uma leitura fundamentalista? Alguém que faz leitura fundamentalista? Simples. O que que ele faz? Ele diz a ideia dele e simplesmente depois puxa um versículo bíblico para justificar aquilo que ele pensa, tirando o texto do seu contexto, né? Não respeitando o sentido original do texto. É muito comum, por exemplo, as pessoas utilizarem o texto do Gênesis para justificar que as mulheres devem ser auxiliares dos homens, porque está lá, justamente aqui no texto de Gênesis, no capítulo 2, no versículo, no versículo 18, etc., é que Deus disse que não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda, né? Mas o que os pregadores não dizem é, em primeiro lugar, que esse texto é um texto fictício, é um texto simbólico, é um texto mitológico. Porque Adão e Eva aqui, homem e mulher, Gênesis 1, 2, 3, ou seja, eles simbolizam, no contexto original do texto, justamente o rei e a rainha de Judá. Então é claro que a rainha é auxiliar do rei. É claro que a rainha é auxiliar do rei. Quem manda no reino é o rei. E a rainha lhe auxilia, ok? Agora, isso não pode ser transposto simplesmente para a relação homem e mulher, ainda mais nos dias de hoje. Não se pode, de forma alguma. Fazer essa transposição sem levar em consideração o sentido original do texto chama-se leitura fundamentalista. Leitura fundamentalista. Isso sem levar em consideração, inclusive, e você pode estar perguntando, por que que simboliza o rei e a rainha de Judá? Esses personagens aqui, que em Gênesis 1 aparece homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança. Reparem que são dois relatos distintos, dois relatos absolutamente distintos. Quem escreveu Gênesis 1 não escreveu Gênesis 2 e 3, percebe? Mas como é que a gente sabe que se trata dos mesmos personagens? Eu explico já já. Então veja bem. Em Gênesis 1 diz que homem e mulher devem dominar toda a terra e submeter toda a terra. Se você pegar qualquer dicionário bíblico, qualquer dicionáriozinho ou qualquer concordância bíblica, mesmo que seja aí evangélica, que esteja disponível gratuitamente aí na internet, você vai ver que o verbo dominar e submeter inúmeras vezes no Antigo Testamento é aplicado aos reis. Então, homem e mulher ali simbolizam os reis de Judá, ou seja, o rei e a rainha de Judá. No capítulo 2 e 3, no capítulo 2 e 3, Adão e Eva perdem o paraíso porque caíram na conversa da serpente. Na conversa da serpente. Ora, é uma forma simbólica e mitológica de dizer que eles perderam o reinado de Judá porque eles acreditaram na conversa fiada do faraó que prometeu prometer Judá, prometeu defender Judá caso Judá se revoltasse contra a Babilônia. E isso não aconteceu. Está lá no finalzinho do livro de Reis, né? Justamente isso, né? Que os reis de Judá se revoltam contra a Babilônia que, por confiarem que o faraó, o Egito, haveria de lhes defender. E o Egito não lhes defendeu e eles perderam. Então esse sentido seria o sentido original do texto, que não pode ser perdido. Agora, sabe o que é mais interessante? É que tem pregadores por aí que de fato falam que a mulher tem que ser auxiliar do homem, e isso é vontade de Deus. O que eles não dizem é que quando o autor aqui de Gênesis usa a expressão auxiliar para se designar Eva, auxiliar no Antigo Testamento, sobretudo nos Salmos, é um título de Deus. É como se o autor também quisesse dizer que esta mulher, Eva, vai ser uma presença de Deus na vida de Adão, né? E pasme, até o catecismo da Igreja Católica faz esse tipo de leitura. Está aqui, ó. Lá no número 200, lá no número 1605, onde se afirma, a partir de uma leitura católica do texto, desses textos, né? Ah lá, a mulher carne da sua carne, isto é, ser igual à criatura mais parecida com ele,
é-lhe dada por Deus como uma auxiliar, representando assim aquele Deus que é nosso auxílio. Então percebe? Nem o catecismo da igreja justifica essa leitura, vamos dizer assim, essa leitura da mulher como um ser de segunda categoria, de menor valor que o homem, né? Porque o próprio catecismo entende, né, que auxiliar é um título divino. É um título divino, ok? Então, esse tipo de leitura que critica a emancipação da mulher, o empoderamento da mulher, ou seja, é uma leitura chamada fundamentalista. Uma leitura fundamentalista, porque tirou o texto de Gênesis do seu contexto, não respeitou qual que é o sentido original do texto, e ainda se presta a justificar um tipo de comportamento social legitimado pela religião. Legitimado pela religião. Vai na contramão daquilo que Jesus de Nazaré faz nos evangelhos, de elevar a dignidade das mulheres, que no seu tempo não tinham valor e não tinham voz e nem vez. O Verbo de Deus se fez carne pelo sim de uma mulher, Jesus tinha discípulos, Jesus confiou às mulheres serem testemunhas da ressurreição e por aí vai. Então, jamais admitir essa leitura de que auxiliar aqui signifique segunda categoria ou uma categoria menor do que o homem, que a mulher tem que ser a auxiliar do homem, o homem é o mais importante, ele nasceu para ser chefe. Isso é uma leitura totalmente descontextualizada e fundamentalista do livro do Gênesis.